Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz, trazendo mais uma vez aquele relatozinho maroto da novel de The Beginning After the End. Ou seja, aquela recém-inaugurada sessãozinha full spoilers que vocês tanto amam e estão dando aquele feedback de que o negócio tá bom. Então, pra gente já manter essa relação aí a milhão, não deixa aí de deixar aquele likezão no fortalecimento, se inscrever no canal se for a sua primeira vez por aqui e, é claro, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E não se acanhe, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, nos seus grupos aí de WhatsApp, até porque nós estamos quase chegando na marca de 100 mil inscritos, uma marca um tanto quanto importante pra gente aqui no YouTube. Então bora espalhar os vídeos e o canal para tudo quanto é canto, que vocês aí nos ajudam nessa meta tão gloriosa que só vai ser possível ser alcançada por conta de cada um de vocês. Além disso, aqui na descrição vocês já sabem que tem uma série de links, não deixem de conferir lá. E é isso, bora continuar com a nossa saga de relatos da novel. Galera, conforme eu disse no último vídeo, né, a Miri basicamente jogou um balde de água fria na cabeça do menino Arthur, dizendo que ele precisava parar com a tal da técnica que ele aprimorou aí, porque senão ele ia ficar sem as pernas. A coroa já jogou a letra nas claras com o garoto, e isso deixou o moleque um tanto quanto borocochô. Até porque a gente viu aí o tanto quanto ele suou a camisa, literalmente, para desenvolver uma técnica que desse um tanto quanto de vantagem para ele no momento da batalha. Aí imaginem, semanas depois, você recebe aí a fatídica notícia de que se você continuar utilizando tal técnica, no final das contas você não vai servir nem para ir para o combate, porque suas pernas vão ficar inutilizáveis. Isso faz com que o menino Arthur tenha um turbilhão de pensamentos, como se ele entrasse num loop infinito em ficar pensando o quanto ele, mesmo tanto se esforçando, era muito limitado. Aí a gente começa a perceber o peso do mundo em cima das costas do protagonista. E isso é muito interessante em The Beginning After the End, porque a gente vê que literalmente o cara não é o maioral da parada toda e ele precisa dar os seus pulos para poder se desenvolver. O garoto fica matutando e imaginando como seria e como ele faria para bater de frente aí com uma foice, sendo que um retentor já era o suficiente para eliminar um pelotão inteiro comandado por uma lança. E aí ele utiliza até aquele artifício do mas a lança tudo bem que utilizava um artifício para, de certa forma, upar aí o seu núcleo para o núcleo de mana branco. Mas a grande verdade é que mesmo utilizando desse artifício do artefato, não podia se negar que o nível de poder daquela indivídua, palavra essa que eu nem sei se consta no dicionário Aurélio, então melhor dizendo Aleia, enfim, eram habilidades acima da média. E logo no dia seguinte, a Miri não consegue deixar de notar o tanto quanto o moleque tá pra baixo. E de certa forma, no momento ali em que ela começa a conversar com o garoto a respeito daquilo ali e pede até um pouco de desculpas por ter sido tão franca com o garoto, ela então tenta entender melhor o que o Arthur desenvolveu e por que essa técnica era tão danosa assim para sua parte física, né? E cara, é muito legal umas certas nuances na construção de The Beginning After the End, porque basicamente o Arthur relata lá toda a questão em que ele entendeu como o Mirage Walk, que é a técnica aí que o clã Tiestes meio que domina, né, que eles têm uma maestria absoluta. E então ele fez aí um upgrade nesse Mirage Walk, utilizando um hackzinho de mana que agia diretamente aí no seu quadril, nas suas pernas, ou seja, em todo o mecanismo que fazia com que a locomoção acontecesse no corpo humano. E é maravilhoso ver como que a Miri fica embasbacada com a situação, porque é como se fosse uma concepção tão mirabolante, uma concepção tão profunda de como algo funciona, que ela fica pensando que provavelmente somente o Arthur conseguiria ter uma resolução dessa e somente ele próprio poderia utilizar essa técnica. O Arthur até meio que dá uma licença poética para que a Miri utilize dessa técnica aí que ele desenvolveu, mas a própria Miri diz que, cara, é algo tão específico, pensado de uma forma tão fora da caixa, que eu acho completamente insano imaginar que alguém simplesmente, ao ouvir você explicar isso daqui, conseguiria utilizar. Mas isso não muda o fato de que você vai poder utilizar, né, meu querido? Até porque as suas limitações não permitem que você utilize. Até porque também, Arthur, não vai ser sempre que eu vou poder aí te curar fazendo aí o meu esqueminha baragadum do Vivum Paracará
e ficar te curando à torta e direito. Inclusive, ela acaba fazendo aí a última sessão de curamento das pernas do menino Arthur, utilizando o Vivum aí. E apesar de tudo que ele já tinha sido curado, a dor que o moleque sente é meio que excruciante. O relato do protagonista dizendo a dor que ele estava sentindo era como se basicamente algo tivesse sendo extirpado de dentro dele. E é muito louco a gente ver a capacidade que o Vivum tem, porque é como se partes danificadas de todo o tecido muscular e de todo o tecido ósseo ali, né, daquela composição das pernas e tudo mais, tivessem de certa forma meio que sendo refeitos. Então ele sentia uma dor como se fosse uma dor meio que recriando partes do corpo dele que tinham sido meio que comidas. Não é como se ele tivesse tido uma amputação e coisa do tipo, mas é como se parte da massa que tinha ali, que foi tão danificada pela habilidade que ele utilizou, tivesse sendo refeita. E, inclusive, é muito louco porque a Miri comenta com ele próprio que, como ele passou por esse processo aí de restauração, era como se os músculos da perna dele já não fossem mais os músculos da perna dele, sabe? Ou seja, é como se ele tivesse um novo músculo e esse músculo fosse um tanto quanto mais frágil porque é um músculo 2.0. E eu tô só relatando aqui esses detalhes porque a gente começa a compreender como que a questão da utilização de certas habilidades dentro de The Beginning After the End, elas vão muito mais pela profundidade teórica ali das coisas. E é muito maneiro você pensar nisso, porque o céu é o limite quando você pensa a fundo, de certa forma, vamos dizer assim, anatomicamente, indo na origem do problema, na origem da concepção. E é muito maneiro que The Beginning After the End faz muito isso. Ele esmiuça pra você aquela habilidade. A obra mostra pra gente qual seria o ponto zero, né? Qual o nível de maestria máximo que um usuário poderia ter sobre tal habilidade e quais seriam as capacidades que esse usuário, ao descobrir o ponto zero, fazer essa regressão completa de toda essa habilidade, ele poderia ter aí, poderia utilizar. Enfim, pode ter parecido um pouco meio complexo, mas acho que vocês entenderam o que eu tava querendo dizer. O moleque, então, naquela tristeza da miséria, ali com a lágrima quase caindo no rosto, desperta na Miri a intenção de ajudar uma vez mais. Apesar dela ter dito lá também, porque a Miri é a dona das verdades e das franquezas, a mulher não faz jogo, não faz cena, ela fala o que vem no coração e fé. Apesar dela ter dito então lá que ela não sabia se o Arthur algum dia teria capacidade, vamos dizer assim, ou conseguiria, por conta das suas limitações humanas também, dominar aí um caminho do éter, e inclusive que ela nem poderia muito aí ficar explicando pra ele como isso funcionava e tal, aquele códigozinho de moral e conduta dos Azuras que a gente sabe como é bem elitista, né? Os caras querem basicamente ir pro conflito com a bazuca e querem que você vá ali com um simples e mero oitão. Mas enfim, é o que tem pra hoje, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas a Miri meio que batendo aquele espírito maternal, aquele espírito simpático de ajudar, ela comenta com o Arthur então que apesar dela não poder fazer muito pelo rapaz, ela simplesmente vai colocar ele num caminho certo. Isso faz com que o Arthur fique um tanto quanto perplexo e sem entender muito o que está acontecendo, mas os dois saem ali da cabaninha na qual estão hospedados ali, né, na qual ela está fazendo todo o processo de tratamento do Arthur. E nesse momento, ela ativa o seu Helm Heart e pede para que o Arthur bata nela, utilize magia, meta a porrada mesmo, de forma violenta, sem meias conversas, sem levar em consideração que era uma coroinha que estava ali na frente. E o Arthur, por um momento, ele tenta hesitar e pensa que, pô, vou bater na tia, mano, como assim? Mas é como se ele percebesse que embaixo daquela figura ali amorosa, simpática, maternal, que era a Miri cuidadora, existia uma Miri virada no giraia, afrontosa e, meu irmão, que botava medo. Medo do tipo, se eu não levar essa mulher a sério, quem vai morrer sou eu. Isso também não impede que o nosso pobre menino faça uma magiazinha ali de vento e outra magiazinha de água, um tanto quanto singela. Mas o mais interessante aqui é que antes dele conseguir castear essas magias, a Miri já meio que dá um mortal para trás em cima do moleque, um mortal argumentativo no caso, meio que prevendo e dizendo para ele o que ele iria fazer naquela sequência. E aí, cara, é quando a gente tem
mais e mais revelações sobre a capacidade absurda que dominar o Helm Heart traz para o usuário. Isso porque a Miri ela consegue perceber de forma tão sutil o movimento das partículas e moléculas de mana ali dos elementos no ambiente físico, que é como se ela conseguisse prever o que o cara vai castear. E mano, imaginem no campo de batalha você ter um domínio tão grande do ambiente físico, aonde você consiga pelo menos ter a percepção de qual elemento vai te atacar ou da onde está vindo determinado ataque. Cara, é absurdo isso. E é exatamente por esse caminho que ela quer levar o Arthur. Apesar dela não poder explicar para ele muito bem como o éter funciona e nem poder garantir que ele um dia vá dominar o éter, ela pode mostrar para ele e exemplificar que, tendo a percepção já dos 4 elementos, sendo um mago quadrielementar, ele tem muito mais possibilidades e capacidades do que um dia ele já imaginou. E é justamente por isso que ela percebe que o moleque tá ali meia bomba, fazendo magiazinha fraca e não seguindo aí o que ela pediu, que era ir pra cima com toda a intensidade. E basicamente a gente tem uma espécie aqui de time skip, né, de coisa de um mês e pouquinho, aonde o Arthur vai ficar treinando o Helm Heart e treinando essa questão de percepção do ambiente físico, de como a mana se comporta no momento em que um mago vai dar um cast de uma magia e coisa e tal. E é muito louco porque, cara, o próprio Arthur, ele reconhece que apesar de ser um treinamento um tanto quanto menos agressivo em questão de postura, treinar com a Miri é mais intimidador do que treinar com o próprio Kodri, mano. E como sempre o nosso protagonista é para-raio de porrada alheia, a Miri utiliza um argumento simples e direto de que qualquer ferimento seria meio que curado por ela. Então, menino Arthur, basicamente o que ela tá querendo dizer é não seja atingido, mas se você for atingido também, vovó cura, relaxa. O Arthur chega até em um momento pensando em questão de tempo e coisas do tipo, querendo correr, acelerar o treinamento, pede aí pra ver se ela não poderia utilizar o Aether Orb, conforme foi utilizado lá no treinamento com o Kodri, pra poder ganhar-se tempo, né? Mas a Miri comenta que não, a Aether Orb acaba tirando um pouco aí da percepção do usuário em relação ao ambiente físico propriamente dito. É legal também que a gente tem mais aprofundamentos sobre como funciona a questão de manipulação do Aether, porque o próprio Arthur fica se questionando, tá, beleza, e se eu utilizar meu Burst Step adoidado e perder as pernas de fato, literalmente, né? Ter as pernas amputadas. Por que a Miri não faz crescer outra? E o interessante é que a gente vê primeiramente aqui um exemplo prático de como o éter efetivamente é como se fosse uma estrutura do mundo. Porque é relatado que, tipo, se ela fosse, de certa forma, precisar de tanto éter assim para regenerar um membro inteiro, é como se você fosse tirar vida de uma outra vida para transferir vida para aquela vida ali. Às vezes eu falo de uma forma tão complexa, mano, que eu nem sei se eu tô sendo entendido. E cara, pode parecer meio enjoado, mas eu vou falar para vocês que The Beginning After the End é sensacional por conta disso. Porque ali já são plantadas uma série de possibilidades que a gente fica matutando. Ah, então será que dá para tirar a vida de um corpo para botar no outro? Talvez se tivesse um usuário de éter forte o suficiente, seria possível, né? Mano, é legal porque parece, tipo, quando a gente é criança e fica esmiuçando as possibilidades das coisas. O próprio autor faz isso com o mundo que ele cria. Ele acaba esmiuçando as coisas em uns detalhes um tanto quanto simplórios demais, que nem eu tava falando, né? Ele vai até o marco zero daquele negócio. Mas enfim, de éter o menino Arthur não tá manjando muito não. Mas de elementos e mana, meu irmão, o pai dá aula. Isso faz com que ele, em pouco tempo, já tenha uma percepção muito mais apurada aí dessa questão de como as coisas funcionam no mundo físico quando ele está utilizando o Helm Heart. E é como se o moleque já começasse a dar uma engatinhada em ter aquele predictzão de lei. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas a nossa dupla é meio que gankada pelo Winston, que um detalhe curioso aqui, já chega ali meio que se ajoelhando, mostrando uma certa referência para a Miri, que não deixa muito ego aí ficar à mostra e coisa do tipo. Mas o Winston chega lá dizendo
que ia precisar do menino Arthur, porque o próximo treinador dele já estava prontinho ali, né? E o Lord Indrati pediu para que ele fosse encaminhado para esse próximo treinador, até porque o cara não gosta muito de esperar. A Miri, então, super de boa, concorda com toda a situação, mas diz que ela tem um interesse aí especial sobre esse garoto. Inclusive que ela ainda iria dar mais treinos para ele futuramente. Então, não seria um empecilho que ele se encontrasse futuramente para poder continuar aí trocando uma ideia treinística. E o Whindersson, né, nesse momento, meio que já dá uma olhada pro Arthur do tipo, qual é, meu parceiro? O que tu fez com a velha? Os dois então partem ali da cabana, né, em direção ao portal que o Whindersson criou fora da área ali, né, de controle, fora do domínio da Miri, né, onde existia ali uma barreira de proteção cacheada por ela. E nesse momento os dois trocam uma ideia e o próprio Whindersson comenta com o Arthur do tipo, pô, eu nunca imaginei que Lady Miri iria te treinar. A tua sorte meio que supera tudo que eu já imaginei na minha vida. E aí o Arthur até questiona pro Whindersson, pô, quem é essa tal de Lady Miri? Porque você tá falando dela de uma forma que não parecia pra mim ser tão Lady assim. Mas o Whindersson faz aquele jogo duro dizendo que se ela própria não disse quem ela era, não deu detalhes aí do passado, CPF, RG, ele não estava aí admitido a dizer mais nada. Mas como vocês já sabem, porque eu já queimei a largada nessa informação com vocês, né? A gente sabe que a mulher é a rainha da parada toda. Então, basicamente, nós temos mais um ciclo de treinamento do Arthur se formando aí, finalizando, e a gente segue em direção ao portal que leva o Whindersson e o Arthur para um lugar um tanto quanto árido, como se fosse um lugar meio sem vida, uma espécie de deserto rochoso, um bagulho meio estranho, o que faz com que o Arthur fique até um tanto quanto escabriado pensando, porra, meu patrão, vou ter que passar quantos meses treinando aqui? Aí não tem condição. E o Whindersson avisa pro garoto que chegou o momento dele ter um professor que vai fazer com que tudo que ele tem aprendido aí durante esse tempo, seja lá no treinamento com Kodri, seja lá no treinamento da floresta, todas essas técnicas sejam aí combinadas e colocadas em prática num momento de batalha. E aí, galera, eu vou dar até uma informação para vocês que esse vai ser um dos treinamentos mais interessantes que o menino Arthur vai passar. Basicamente, na minha opinião, vai ser o mais interessante, pelo menos, desse ciclo aqui. Isso porque a gente vai sentir na pele, vamos dizer assim, o que é lutar numa guerra, o que é lutar num campo de batalha onde as coisas podem meio que sair do planejado. Mas enfim, continuando, os dois acabam chegando ali nesse ambiente um tanto quanto árido, né? E de longe ouve-se uma voz dizendo se aquele então era o tal garoto, isso mencionando aí, falando sobre o Arthur, né? Se aquele então era o tal garoto que iria salvar a parada toda. E logo na sequência a gente vê meio que um ser pulando de um penhasco gigantesco e ao pular dá pra se ver a proporção do tamanho do corpo dele. E galerinha, o bicho é bruto. Imaginem um armário de 5 metros de pedra boladaço, que já pega ali o menino Arthur meio pela cintura, olha diretamente nos olhos e fala, e aí garoto, bora treinar? Aparece então aí o nosso próximo treinador do menino Arthur, o Mano Rain. E aí vocês vão me perdoar que essa pronúncia aqui é um tanto quanto complicada, tá? Eu nem sei se eu tô falando certo. Mas enfim, é por aqui que vai ficando o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E não deixe de deixar aquele feedback se tá legal esses relatos da novel, assim, meio que no cruzão. Se vocês estão curtindo, querem mais, quer que continue, então já chega fludando no comentário. Mais uma vez, eu vou pedir pra vocês aí que deixem aquele likezão do fortalecimento, que ajuda demais aqui a gente no canal. Se inscreve aí no canal se você conheceu a gente aí de primeira, tem muito conteúdo bacana aqui. E é claro, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Antes de me despedir, eu vou pedir para que você nem saia do canal ainda, porque provavelmente em algum lugar aqui da tela vai aparecer aí mais uma ou duas recomendações de vídeo para você. Clica lá, que é um bagulho já pensado diretamente para tu. Eu sei que você vai olhar a thumb e vai pensar, nossa, que thumb legal, vou clicar para ver. Então vai lá, clica. Não clicou não, né, pilantra? Clica lá, pô. Enfim, galerinha, mais uma vez, meu muito obrigado por todos que assistiram esse vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima e valeu!